Todos cumprimentar o nosso prefeito. Realmente, o primeiro simpósio com o prefeito vem. Nos honrou demais com a sua presença e com a fala. Com certeza o prefeito convive com diversos deputados estaduais, federais, depende, e tem essa inteligência da política de alto nível que a gente conversa dentro dos nichos. Então, muito obrigado, viu, prefeito, por estar entre nós. Cumprimentar o nosso vereador de Mogi Guaçu, guarda municipal, Adriano. Em nome dele, eu cumprimento todos para não me demorar aqui na fala em relação ao assunto que nós temos. Por coincidência, eu tenho um casamento hoje de um sobrinho às 10 da manhã, só que, claro, é importante demais a família, mas aqui também é uma família, então eu vim e vou chegar um pouco atrasado no casamento para que a gente possa estar aqui cumprindo um compromisso que nós assumimos lá atrás. Eu gostaria de deixar, sempre a gente pensa em mensagens diferentes do que nós temos falado, e eu gostaria que a gente não utilizasse a palavra vamos à guerra nessas próximas eleições. Que nós pudéssemos usar a palavra vamos evangelizar. Em que sentido? De fazer com que o outro entenda o cenário que está acontecendo nacionalmente, no âmbito do Estado e no âmbito do município. Quando você fala em ir à guerra, sempre vai ter baixas, sempre vai ter perdas, às vezes até mesmo fratricídio, luta entre irmãos por espaços onde eu tenho que excluir o outro para que eu me eleve. E isso todos nós perdemos. Se é nicho, se é categoria, se é fortalecimento, não tem que ser o eu. Quando alguém se coloca como pré-candidato, fez a parte dele. Mas quem escolhe é o grupo, quem escolhe é o nicho. E se lá na frente mantiver pré-candidaturas, está perfeito, mas que não conte com a categoria, conte com a tua cidade, conte com outros nichos. Por que é muito importante fazer essa diferença? Quando a gente fala em evangelizar, aqui sem querer puxar para o lado evangélico ou católico ou de religião, mas sim com religiosidade, nós estamos falando em despertar no outro aquilo que naturalmente quem é político já tem. Hoje eu estou como vereador em Santa Bárbara do Oeste em primeiro mandato, depois de ter sido secretário de segurança, ter sido corregedor, guarda em Santa Bárbara por 10 anos, agora em Paulínia. Qual que é a expertise que a gente tem dessa caminhada como um todo? Nós só conseguimos o alinhamento, a questão harmônica, quando a gente consegue ser de verdade. Quando você é criado, não dá. Primeira coisa que eu digo para vocês, com todo respeito, quem de repente hoje não conseguiu vir, se nós falamos de nicho, eu represento primeiro com o uniforme. A minha luta é para que nós, enquanto guardas municipais, não abandonemos o uniforme quando for falar de guarda. Diferente quando o vereador vem para a Câmara, também na Câmara vou de terno, mas quando for simpósio de guarda, quando os nossos representantes estiverem falando de guarda, uniforme. Qual que é a minha sugestão que eu sempre dei para todos? Quando for falar de guarda, estiver como representante, não como participante. Hoje, eu tenho um uniforme que de um lado tem a bandeira do Brasil e do outro tem um distintivo Guardas Municipais do Brasil. Sabe por quê? Porque entre nós a gente vai perceber que fala, não é o uniforme da corporação, por isso não tem problema nenhum, mas para todos que olhar lá fora é um guarda municipal. E você continua representando antes de você chegar. Porque eu represento com o meu uniforme antes de eu conseguir chegar. Posso estar com o terno mais bonito que for. Eu não sei quem é o guarda. Quando eu sou com uniforme, sim. E por que eu digo isso? Porque eu cobro dos representantes. Os representados, por vezes, quando vai em eventos, a questão política, às vezes precisa usar roupa paisana. E está tudo bem. Mas representante tem que estar com uniforme. Tanto que o trabalho que eu fiz em Santa Bárbara do Oeste, na urna, a foto, a gente sabe dos problemas eleitorais que não pode, mas estava lá com uniforme. Hoje, no site da Câmara, estou com uniforme. Por quê? Nós somos políticos por incidência, não é pela essência. Eu não tinha lá com 18, 25 anos, quero ser político. Não. Você entra, vê muita dificuldade, vê que é o sim e o não que importa, muitas vezes para o prefeito, e a articulação acontece lá, e aí você se torna político. E ninguém consegue pular etapas. É uma outra fala que eu tenho, e às vezes pode ser um pouquinho pesada por sair de alguém que tem essa condição hoje, mas como que a gente vai pensar em pré-candidaturas a estadual, a federal, sendo que de repente não fez no teu município? Sabe por quê? As pessoas perguntam, o que você fez no teu município? O que você fez para as guardas? E isso é discurso não para que a gente possa brigar, gente, para evangelizar, para falar para as pessoas. Você já fez no micro, vai fazer no macro.
vai conseguir estar próximo. Quando secretário, a gente disputa orçamento. E aí a gente tem que ter ideias. Tem uma lei, a Lei 16.111, do Chico Sardelli, 2016, foi feito para transferir recurso direto do Estado para o município. Sabe quantos reais veio dessa lei? 0. Sabe por que não veio? Porque o prefeito que mantém guarda, que está dizendo sobre salário, sobre base, qual que é a indenização que tem um prefeito que cuida de guarda? E o Fundo Nacional de Segurança Pública? Quanto vem para nós? Falando de orçamento, a experiência que eu dividia quando era secretário, porque a educação queria, a saúde queria, qual que era a criatividade? Agora, como vereador, qual que é a dificuldade que se tem? Como que se chega na LESP, na Assembleia Legislativa, ou de repente no Congresso, sem a experiência da vereança? E mais, a Nação Azul Marinho vai ajudar muito, mas aonde é a cidade que você sai com voto? Da onde que é? A cidade onde você tem mandato, onde você tem um trabalho feito. Por isso que saindo de Santa Bárbara do Oeste como pré-candidato, lá são 140 mil votos, 200 mil habitantes, 140 mil eleitores. Em uma cidade que hoje vai ter 2 pré-candidatos fortes, o ex-prefeito e eu que estou no mandato. E aí a gente mostra possibilidade, não é só paixão, é matemática. Temos rodado muitas cidades, já fomos mais de 60 cidades. Só recentemente nós fomos no Sudoeste Paulista, com 9 cidades, prefeitos presentes. E quando a gente chega nesse local hoje, sempre uniformizado, eu tenho contato de pessoas que já conhecem o trabalho feito. Então hoje é currículo, é história, é trabalho já realizado, e é o futuro que vai ter. E por que eu digo isso? Porque o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho que tem que ter esperança, tem que acreditar. Todo mundo fala, Eliel, briga de cachorro grande, 140 mil votos. Quando o Calete foi senador, foi candidato a senador, junto com o Major Olímpio, trabalhei incansável para ele no canal, todo mundo trabalhou, teve 135 mil votos, como candidato a senador, porque é na dobrada, só que precisa mais de milhões de votos para ser eleito, 8 milhões em São Paulo, mas foi uma esperança que viralizou, e o Caled ninguém conhecia no Brasil, no estado, mas nós acreditamos, tanto que, me desculpe falar da experiência, mas você foi candidato a prefeito depois na sua cidade, teve 700 votos, e ele vai falar aqui, não estou menosprezando, pelo contrário, estou dizendo de conjuntura. E não tem problema nenhum falar isso, porque essas experiências que a gente vai utilizar para eleger vereador, para eleger deputado estadual, federal, prefeito, a política, ela não é feita de coisas vazias no mundo atual por conta de rede social e de histórico. Não é só a questão de ganhar. E depois que ganhe? Os senhores acham que eu já não pensei muitas vezes? E depois? Como que a gente faz? Mas tem algumas demandas, aposentadoria, a questão de transferência de recurso, da criatividade de como conversar. Pedir é fácil, mas a experiência feita. Por isso que hoje, como pré-candidato a deputado federal, eu falo para todos que são pré-candidatos hoje. O Eliel é só a ponta da lança. Não tem recurso, em nível que precisaria. Não tem fama, em nível nacional, do jeito que precisaria. Tem no meio nosso, que conhecem, no meio nosso a gente tem o recurso para chegar. Só que hoje, vamos falar de articulação política. Gilberto Kassab, hoje, é o maior articulador do Brasil. Esse camarada me abraçou, fez um vídeo, que até me constrangeu na hora que ele vira para mim e fala, você é o cara. Quem sou eu? Mas sabe por quê? Ele acreditou. Ele fez um vídeo lançando a minha pré-candidatura porque ele acreditou. E mais, quando ele disse isso, muitos guardas em São Paulo dizendo, pô, ele foi um péssimo prefeito em São Paulo, Eliel. O Jones Moura hoje é de qual partido? Do PSD. Fazendo um trabalho em Brasília. Não existe o fato de ter tido uma experiência ruim em São Paulo, de repente, como prefeito, de dizer que o Eliel vai ser aquela situação, porque a gente é nicho. O carro-chefe é a segurança pública municipal, é que vai sustentar a candidatura, que a gente nunca vai esquecer de onde viemos. São 15 anos de trabalho, primeiro no blog, depois no canal Azul Marinho, com quase 13 milhões de visualizações, 73 mil inscritos. E aí, não parou por aí. Gilberto Kassab vira e fala, você é o cara, a gente vai te dar a estrutura, você é nosso pré-candidato a deputado federal. Aí tem mais uma situação que está acontecendo, que eu não posso antecipar completamente, mas vou dizer brevemente. O PSD hoje é um partido que faz candidato, vai fazer uma bancada forte, vai ter candidato próprio a governo do estado e vai ter candidato próprio a presidente. O que acontece com isso? Quando você tem candidato próprio a governador, você tem voto de legenda.
Quando você tem candidato próprio a presidente, você não fica na dicotomia Bolsonaro, Lula, Moro. Não importa se o guarda vai votar no Moro, no Bolsonaro, no Lula, mas você não carrega isso. De repente fala, não vota no Eliel porque ele está com o Moro, porque ele está com o Lula, está com o Bolsonaro. Escolhe quem vocês quiserem. Mas a questão é, estou dizendo a viabilidade da minha pré-candidatura. E mais, o nosso candidato a governador, pré-candidato, creio que vai ser o prefeito de São José dos Campos, o Felício Ramute. Estive com ele essa semana e ele olhou nos meus olhos, junto com o Lucas aqui, e disse: você é o nosso pré-candidato a deputado federal. Imagina um candidato a governador abraçando a gente no nicho. Com toda essa história. Hoje tem formação em direito, pedagogia, tem as experiências do caminhar político, tem o nicho da guarda, quem é guarda, tem o nicho de quem quer ser guarda, porque os senhores sabem, eu dou aula de graça há muitos anos, não fiz pela política, mas já faço isso há muitos anos, para quem quer ser guarda. Meu filho, com 16 anos, passou no concurso de guarda, é guarda, hoje, já há 2 anos. Fora, ainda, eu ter a cidade que eu parto com votos. Viabilidade. Porque aqui não preciso falar para os senhores, é uma fala muito direta, que é política. Aí você diz, depende de mim não. Depende de mim dizer, eis-me aqui. Estou aqui. E mais, um outro exemplo, nada contra, viu? Quem virou vereador, se afastou, ou de repente está internamente, nada contra. Mas desde o primeiro dia que eu assumi como vereador, eu continuei na rua. Por quê? Porque eu imaginava dessa possibilidade nesse momento, e que as pessoas diriam, como ele é na cidade dele? O que ele faz na cidade dele para a guarda? Santa Bárbara do Oeste. Quando eu fui secretário de segurança, me tiraram da rua, me colocaram dentro da Polícia Civil, me esconderam. Passado esse tempo, eu prestei um novo concurso para voltar para a rua, e desde o primeiro dia, como guarda, eu continuei na rua, inclusive hoje à noite eu estou de plantão. Cumpro meus 12 plantões. Tem dia que eu saio 6 horas da manhã, vou dormindo no carro para agenda. Sem problema, porque isso não é sofrimento, isso é sacrifício. Eu sei para onde nós vamos chegar. E nunca, os senhores viram um vídeo, eu batendo em quem quer ser candidato. Os senhores nunca viram num vídeo, eu dizendo que eu sou a melhor opção, ou eu dizendo num vídeo sobre as dores da caminhada. Nunca. Por quê? Porque isso é meu. Isso é para mim. Para vocês, é a melhor representação, a melhor fala, o melhor sorriso. E eu só posso fazer isso agora, dizer eis-me aqui, trabalhando diariamente como vereador durante o dia, que eu presto contas diariamente, conto todos os dias. Dia por dia tem lá minha prestação de contas, sábado, domingo, feriado, do que fiz. Os projetos colocados, as conquistas para a guarda, e agora, em Paulínia, esse trabalho todo. Eu não tenho mais o que fazer, a não ser continuar trabalhando, continuar visitando, continuar fazendo toda essa parte. Viabilidade política e a disponibilidade. Por isso que nesse instante, hoje, por exemplo, até minha esposa cobrou. Hoje é casamento, é importante. Só que aqui também é família. E eu jamais deixaria dizer, olha, a falta é justificada, porque nós temos que estar aqui. Isso se chama sacrifício, o que cada um dos senhores fizeram. Não existe o candidato forte, existe o grupo forte. Ou a guarda olha para nós e diz, vamos chegar juntos nessa pré-campanha, na parte toda, porque eu não posso falar agora em projetos, nem nada, porque nós estamos nessa pré-campanha, ou então, nós vamos continuar nos fortalecendo no município para uma outra oportunidade. Mas, nunca fui pré-candidato. Em 2018 eu não fui, tinha convite do PSL que sobraram cadeiras no estado, poderia já de repente ter feito o mínimo e entrar como estadual. Sabe por quê? Porque eu acredito nisso. Hoje, quando eu chego para dizer que eu sou pré-candidato, eu explico todo o caminho que teve, todo o passo que teve e o que eu fiz no município. Porque se você não fez no município, como você vai dizer que você vai fazer no estado ou na União? Obrigado, senhores.